A história nos presenteou com a figura cativante de Anne Frank, uma jovem cujo legado atravessa gerações. Sua jornada começou em Frankfurt, cidade de encanto inigualável, onde o destino marcou seu nascimento em junho de 1929. Mas antes dela, veio ao mundo Otto Frank, em 12 de maio de 1889, um homem cujo percurso seria tão notável quanto o da filha que o imortalizaria. Formado em economia pela prestigiosa Universidade de Heidelberg, Otto não se limitou aos livros, serviu com bravura como tenente no exército imperial, enfrentando batalhas cruciais como as do Somme e de Cambrai. Seu compromisso com a pátria era inegável, mesmo em tempos de turbulência. Ao seu lado, Edith Frank-Hollander, nascida em Aachen, Alemanha, filha de um próspero comerciante, Abraham, cuja empresa ela própria ajudou a construir. Juntos, Otto e Edith teceram uma família repleta de afeto. A chegada da primogênita Margot, em fevereiro de 1926, trouxe alegria indescritível. 3 anos depois, Anne completaria o quadro, transformando a residência em Marbaz, e depois no sofisticado bairro central de Frankfurt, em um refúgio de amor e cumplicidade. Aquele endereço, embora valorizado e de ar quase campestre, era mais do que um simples lar. Era um espaço onde crianças brincavam livres, respirando ar puro e criando memórias. O bairro atraía famílias de diferentes origens, unidas por valores comuns e pela busca de uma vida harmoniosa. Para Edith, ver as filhas crescerem ali era uma bênção. Os vizinhos, apesar das diferenças profissionais, conviviam em paz, como se aquele pedaço da cidade fosse imune às tensões que começavam a assombrar a Alemanha. Mas a realidade não tardaria a bater à porta. O antissemitismo, que há anos serpenteava pela sociedade, ganhou contornos mais sombrios. A derrota na Primeira Guerra ainda doía, e a crise econômica que se seguiu abalou as estruturas do país. Em 1929, apenas 4 meses após o nascimento de Anne, a quebra da Bolsa de Nova York ecoou pelo mundo, arrastando consigo sonhos e estabilidades. O negócio da família Frank, uma combinação de serviços bancários e a promissora Soda Mineral Products Company, que comercializava produtos de saúde à base de minerais das termas de Bad Soden, desabou, uma queda de 90% nas receitas. O desemprego, a instabilidade e o desespero se espalharam como um incêndio. Enquanto isso, um discurso inflamado ganhava força. Adolf Hitler, então uma figura emergente, cativava multidões com promessas de restauração e grandeza. Seu partido, UNSDAP, saltou de míseros 3% em 1928 para 18% em 1930, chegando a 37% em 1932. Os judeus, historicamente alvos de preconceito, viraram bodes expiatórios perfeitos para uma nação ferida. A divisão política se aprofundava, de um lado os que acreditavam em soluções extremas, de outro, aqueles que, como os Frank, ainda nutriam esperança em um futuro mais justo. Mesmo diante das adversidades, a família resistia. Anne, uma criança cheia de vida, encantava a todos com sua personalidade forte. Seu pai, Otto, dedicava-lhe um carinho raro para a época, forjando um vínculo profundo. As noites eram preenchidas com histórias, como as de Paula, a boa, e Paula, a má, sendo esta última a preferida da pequena Anne, revelando desde cedo seu espírito questionador. Em 1930, porém, a pressão se tornou insustentável. O banco da família, o Michael Frank Bank, teve que ser vendido, e os Frank se mudaram para o Poitenvertel, em Gangofer, um bairro de classe média alta onde liberais e judeus buscavam refúgio uns nos outros. Aquela nova casa, embora acolhedora, não podia apagar o clima de apreensão que pairava no ar. A ascensão nazista era uma sombra cada vez maior, e a Alemanha, outrora terra de oportunidades, se transformava em um campo minado de incertezas. Para os Frank, a única certeza era o amor que os unia, e a determinação de proteger, a qualquer custo, o futuro de Anne e Margot. Enquanto a Alemanha se afundava em sua própria sombra, os Frank teciam, com mãos trêmulas mas determinadas, os fios de um futuro possível. O ano de 1932 havia sido um turbilhão de contraditórias esperanças e ameaças. A crise econômica que há anos corroía a estabilidade do país, parecia dar uma trégua momentânea à família. Os negócios de Otto, embora ainda instáveis, mostravam sinais de recuperação. Cartas trocadas entre ele e Edith, cheias de um otimismo cauteloso, falavam de melhoras financeiras e de planos para consolidar a Basic Goods, empresa que, como um farol em noite tempestuosa, prometia sustentar seus sonhos. Mas a realidade era mais cruel do que as palavras escritas à tinta. A inflação, os investimentos arriscados,
como aqueles que o irmão de Otto, Herbert, fizera em mercados estrangeiros e que agora se revelavam ilegais, e a instabilidade política transformavam cada vitória em uma batalha incerta. Herbert, aliás, era um lembrete vivo dos perigos que se avolumavam. Preso por suas transações questionáveis, sua libertação em 1931 foi um alívio breve, seguido de um exílio forçado. Otto, sempre o protetor, viajou a Paris para auxiliá-lo, mas nem mesmo a solidariedade familiar poderia apagar o estigma de ser judeu em uma Europa que, dia após dia, fechava suas portas. Foi então que a salvação veio de onde menos se esperava. Jean-Michel Frank, o primo bem-sucedido, arquiteto de renome e designer dos interiores do Rockefeller Center, estendeu a mão. Com sua ajuda financeira, os Frank conseguiram respirar ainda que entre cortinas de fumaça. Mas o verdadeiro golpe viria das ruas. Frankfurt, outrora um refúgio de liberalismo, agora fervilhava com a ascensão nazista. As juventudes hitleristas e o Sturmabteilung SA transformavam praças em palcos de ódio, enquanto as eleições de maio de 1932 revelavam um país dividido, 37% dos votos para o NSDAP, um número que gelava o sangue. A proibição temporária das milícias nazistas foi levantada e a violência explodiu. Entre comunistas e nacionalistas, a Alemanha se tornava um barril de pólvora. Quando, em janeiro de 1933, Hindenburg nomeou Hitler chanceler, o destino estava selado. Para os judeus, a perseguição deixou de ser uma ameaça distante para se tornar uma realidade diária. Boicotes a negócios, demissões em massa, agressões nas ruas, o cerco se fechava. O pequeno comércio dos Frank, já fragilizado, tornou-se alvo fácil. Eric Elias, cunhado de Otto, tentará inovar com um produto farmacêutico, o Opecta, um gel para conservação de compotas. Mas até mesmo o sucesso comercial não era suficiente para apagar o medo. A escrita estava na parede, e ela dizia: fujam. A decisão não foi fácil. Deixar para trás uma vida construída com tanto esforço, amigos queridos, a familiaridade de Frankfurt, era como arrancar raízes. Mas em abril de 1933, após a Noite das Fogueiras, quando obras de Heine, Freud e Einstein foram reduzidas a cinzas em praça pública, Otto soube que não havia mais tempo. Amsterdã, com sua tradição de tolerância e sua comunidade judia próspera, surgia como o último porto seguro. Sem hesitar, ele partiu adiante, estabelecendo-se na cidade para preparar o terreno. Em dezembro daquele mesmo ano, Edith e as meninas o seguiram, cruzando a fronteira com o coração apertado, mas os olhos fixos no futuro. O apartamento na Mervedeplein, 37, era modesto, mas cheio de promessas. Amsterdã os recebeu com seus canais serenos e sua luz dourada, um contraste gritante com a Alemanha que deixavam para trás. Anne, então com 4 anos, estranhou a mudança, o idioma, os costumes, a ausência dos avós. Mas crianças se adaptam, e logo a curiosidade natural da menina transformou o desconhecido em aventura. Edith, sempre atenta, anotava cada detalhe em seu baby book. Os primeiros passos de Anne na nova escola, o carinho pelo tio Julius, as visitas da família de Edith, que também buscava refúgio nos Países Baixos. Era um recomeço, sim, mas não sem cicatrizes. A sombra do que fora perdido, a casa em Gangofer, os amigos, a segurança de outrora, ainda os perseguia. E embora Amsterdã oferecesse um respiro, ninguém podia prever por quanto tempo. O mundo, afinal, estava mudando. E mudando rápido. Mas a rotina de Anne não era feita só de risos e descobertas. Enquanto Margot, já com a seriedade de uma jovem responsável, acompanhava Edith nas tarefas domésticas, Anne permanecia em casa durante os dias, ansiosa pela promessa de um lugar na escola. Estamos matriculadas, Edith anunciará com entusiasmo, mas a realidade era menos imediata, não havia vagas. O jardim de infância do bairro, com seu ar acolhedor e paredes cheias de desenhos coloridos, parecia um mundo distante para uma menina que já sentia o peso da espera. As saudades dos amigos de Frankfurt doíam como uma ferida aberta, aqueles rostos, aquelas brincadeiras, agora apenas memórias guardadas em fotografias amareladas. Até que em maio de 1934, a sorte sorriu. Uma vaga se abriu na escola Montessori local, e Anne finalmente pôde cruzar seu limiar ao lado de Margot. Ali, entre mesas baixas e prateleiras organizadas, encontrou não apenas um lugar para aprender, mas um refúgio. Anneli Goslar, ou Anneli como carinhosamente era chamada, tornou-se sua primeira aliada. Com um sorriso fácil e uma gentileza que transbordava, Anneli foi como uma irmã que Anne não sabia que precisava. Tenho 2 melhores amigas agora, ela deve ter pensado, enquanto a lista crescia. Primeiro Anneli, depois Sunny Lederman, e logo mais a alegre Jacqueline Van Marsen.
Era um círculo de cumplicidade, de risadas compartilhadas nos corredores da escola, ou nos quartos das casas uma da outra, especialmente na de Anneli, na Merve de Plain 37, o endereço que se tornaria sinônimo de segurança e afeto. A vida em Amsterdã, afinal, começava a ganhar contornos de lar. O apartamento dos Frank, espaçoso e iluminado, ficava em um prédio que respirava história, bem ao lado de uma praça onde crianças brincavam e vizinhos trocavam cumplicidades. Era um microcosmo de uma Amsterdã que, naqueles anos, pulsava com a energia dos refugiados judeus. Cerca de 1/3 da população judia da cidade havia chegado da Alemanha, fugindo do mesmo pesadelo que os Frank deixaram para trás. Nas ruas ouvia-se um misto de alemão e holandês, os açougueiros atendiam com sotaques familiares, e os jornais traziam notícias que, embora preocupantes, ainda pareciam distantes. Mas a adaptação não era simples. Edith, em especial, lutava contra a solidão. As horas sozinhas em casa, a barreira da língua que teimava em não ceder, a saudade de Frankfurt, tudo isso a consumia. Enquanto Otto, com sua natureza sociável, logo fez amizades e até se tornou uma figura querida no bairro, Edith se refugiou no que sempre soube fazer melhor: cuidar das filhas. Seu amor era uma fortaleza silenciosa, um porto onde Anne e Margot podiam ancorar depois das aulas, dos passeios pela Rivierenbuurt ou das tardes no parque. E então havia a escola Montessori, um universo à parte. Lá, Anne floresceu. A liberdade do método, a confiança depositada pela professora Kiesin Van Elder, a permissão para ser curiosa, teimosa, ela mesma, tudo isso alimentava uma menina que, aos poucos, descobria o poder de sua própria voz. As crianças devem escolher, devem errar, devem aprender por si mesmas, dizia a filosofia da escola. E Anne adorava essa ideia. Era como se, pela primeira vez, alguém lhe dissesse: seu jeito de ser não é demais. É exatamente certo. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, a Alemanha se transformava em algo irreconhecível. Leis que antes pareciam absurdas agora eram realidade. Amigos que outrora jantavam juntos nas casas dos Frank agora evitavam contato, temerosos. Cartas chegavam com notícias preocupantes, e os jornais holandeses, embora cautelosos, não podiam ignorar o clima de tensão. E se um dia não pudermos mais voltar? Deve ter pensado Otto, enquanto servia o jantar para uma família que, apesar de tudo, ainda acreditava na possibilidade de um futuro. Porque afinal Amsterdã era isso, uma trégua. Um lugar onde, por enquanto, as meninas podiam correr pela praça, onde Otto podia discutir política com os vizinhos sem medo, onde Edith podia suspirar aliviada ao ver as filhas felizes. Mas tréguas, como bem sabiam, são frágeis. E o mundo lá fora continuava a girar, cada vez mais rápido, cada vez mais perigoso. O som dos motores cortando o céu na manhã de 10 de maio de 1940 não era um presságio, era a confirmação. Aquela trégua que Amsterdã lhes dera, aquele suspiro entre uma tempestade e outra, tinha acabado. Os paraquedistas alemães desciam como uma praga sobre Roterdã, as bombas rasgavam o asfalto. E o mundo que Otto e Edith haviam construído com tanto cuidado desmoronava em questão de horas. Não havia mais discussões políticas na praça, nem risadas das meninas brincando sem preocupações. Agora só restava o silêncio opressor das ruas vazias, o gosto amargo da ocupação. Eles sabiam que isso viria. Desde a Kristallnacht, quando as vitrines das lojas judias na Alemanha foram estilhaçadas como símbolos de uma humanidade que se partia, Otto pressentira que a violência não conheceria fronteiras. Os telegramas de Walter, preso em Dachau, chegavam como ecos de um pesadelo que se aproximava. Eles estão vindo, diziam os olhos de Edith quando liam as notícias sobre os judeus poloneses sendo empurrados para guetos, sobre as sinagogas reduzidas a cinzas. Amsterdã, com suas pontes elegantes e seus canais serenos, parecia um refúgio, mas refúgios são ilusões quando o mal não conhece limites. Agora, os soldados da Wehrmacht marchavam pelas ruas que outrora pertenciam à liberdade. Os holandeses, atordoados, tentavam entender como um país que jurara neutralidade poderia ser engolido tão rapidamente. Mas Otto não tinha tempo para perplexidade. Ele via além das promessas vazias dos oficiais alemães, além dos sorrisos falsos dos colaboracionistas. Sabia que por trás da fachada de ordem imposta vinham as listas, os registros, as estrelas amarelas costuradas à pressa, como marcas de uma culpa inventada. Edith, sempre prática, tentava manter a normalidade. As meninas não podem saber do pior, murmurava enquanto escondia o rádio que transmitia as notícias da BBC. Mas como esconder o medo quando ele se infiltrava pelo ar, pesado como a fumaça dos cigarros que Otto passava a fumar em excesso? Margot, já uma jovem de olhos sérios, percebia os sussurros à noite.
Anne, com sua energia inesgotável, fazia perguntas demais. Por que não podemos mais ir à escola? Por que o Sr. Van Damme parece tão assustado? Eles respondiam com meias-verdades, com sorrisos forçados, enquanto o cerco se fechava. E então vieram as leis. Primeiro, a proibição de judeus em parques públicos. Depois, a obrigatoriedade de frequentar apenas lojas arianas. Os vizinhos que antes cumprimentavam com um aceno de cabeça agora desviavam o olhar. A comunidade judia de Amsterdã, outrora vibrante, começou a se retrair, como um animal ferido. As sinagogas que um dia abrigaram cânticos e celebrações, foram fechadas uma a uma. O que restava era a solidariedade silenciosa dos que, como os Frank, ainda acreditavam que resistir era possível. Mas resistir exigia um plano. E Otto, com sua mente metódica de homem de negócios, já o tinha. Não era uma fuga, era um esconderijo. Um lugar onde talvez pudessem esperar a tempestade passar. O anexo secreto acima do escritório da Upecta não era luxuoso, nem seguro o suficiente para sempre. Mas era uma chance. Uma última trégua, frágil como papel, entre as paredes de um prédio comum na Prinsengracht. Vamos precisar de ajuda, disse Otto a Edith uma noite, enquanto as meninas dormiam. Miep Jean, Victor, eles arriscarão tudo por nós. Ela sentiu, os dedos apertando o lenço que sempre carregava, como se pudesse segurar não só as lágrimas, mas também o tempo. Porque o tempo, agora, era seu maior inimigo. E lá fora, enquanto a Holanda se curvava à ocupação, enquanto os judeus de Varsóvia eram trancafiados atrás de muros, enquanto o mundo parecia ter esquecido que a justiça ainda existia, Otto Frank fez o que sempre fizera, preparou-se para proteger os seus. Não importava quão escura fosse a noite. Enquanto houvesse um fio de esperança, ele o agarraria com ambas as mãos. As notícias chegavam fragmentadas, contraditórias, como o eco de um mundo que se desmoronava em pedaços. Havia relatos de tropas cruzando fronteiras, aviões cortando o céu, e o coração de Amsterdã pulsava entre a esperança e o desespero. Seriam britânicos? Ou a rainha Guilhermina, ela mesma de sangue alemão, tentando reconquistar o que lhe haviam roubado? Os olhares se voltavam para cima, as mãos se apertavam, e Sky, sempre pragmática, sempre observadora, sussurrava palavras de calma, porque o pânico era um luxo que ninguém podia se dar. Respirem. Aguardem. Ainda não é o fim. E então as cartas começaram a chegar. Queridos pais, entendemos que este é um momento difícil. Como se a dificuldade pudesse ser medida em palavras, como se o medo pudesse ser amenizado com frases gentis. As crianças estavam na escola ou em casa, onde deveriam estar, onde os pais ainda podiam fingir que o mundo não havia virado de cabeça para baixo. Certifiquem-se de que têm tudo o que precisam antes que seja tarde. Mas para muitos já era. O tempo, esse traidor, não esperava por ninguém. Otto partiu para o trabalho como sempre fizera, como se a rotina pudesse ser um escudo contra o caos. Eu iria para o escritório todos os dias, se pudesse, pensava, enquanto o sol brilhava sobre Amsterdã. Um sol cruel, indiferente, como se a guerra fosse apenas uma sombra passageira. As linhas telefônicas zumbiam com vozes ansiosas, os cumprimentos soavam ocos e de repente, o silêncio. Um silêncio que precedia a tempestade. E então, veio o rugido. Primeiro passos. Depois gritos. Uma multidão que se transformava em onda, arrastando tudo à sua frente. As sirenes de ataque soarão às 20 horas. Toque de recolher já está em vigor. As palavras ecoavam como sentenças. Os funcionários com sorrisos forçados guiavam as pessoas de volta aos seus lugares, como se assentos pudessem salvá-las. Voltem para suas casas. Fiquem com seus filhos. Como se 4 paredes pudessem deter o que estava por vir. Alguns ainda acreditavam na bondade dos vizinhos. Outros, mais lúcidos, já calculavam rotas de fuga, nomes em que confiar, fronteiras que talvez ainda estivessem abertas. Muitas pessoas tentaram e não conseguiram, murmuravam, como se o fracasso fosse uma profecia. Os que chegaram aos portos encontraram uma verdade amarga. Poucos navios restantes, e esses, velhos e combalidos, como se o mar também tivesse se cansado de salvar vidas. E então veio a rendição. Em 14 de maio, a Holanda abriu os braços para os refugiados, um último gesto de humanidade antes de curvar a cabeça. O exército lutou com coragem, disseram, como se a coragem pudesse ser medida em dias de resistência. 5. Apenas 5 dias até que a caneta assinasse a derrota. Eles não podem vencer os endurecidos pela batalha. Mas a tinta já havia secado, e o acordo com o Terceiro Reich era um selo sobre o futuro. Os judeus, ao menos, não foram arrastados para as ruas como em Varsóvia. Não houve pogroms, não houve sangue nas calçadas, ainda. Mas os livros começaram a desaparecer.
Primeiro das escolas, depois das livrarias, como se as palavras pudessem ser apagadas tão facilmente quanto as vidas que as escreveram. Os soldados apareciam em cada esquina, cada praça, cada suspiro de liberdade que restava. No começo eu tive medo, confessaria uma jovem mais tarde, mas depois, a violência parou. Como se a ausência de gritos fosse paz. Como se o silêncio não fosse apenas a calma antes do abate. Anne, com seus 13 anos e um diário recém-ganho, não entendia por que não poderia passar férias na Suíça. São coisas de criança, diziam, enquanto o mundo ao seu redor se partia em decretos. Seus pais, Otto e Edith, ainda iam ao trabalho, ainda sorriam para os clientes, ainda fingiam que a normalidade era possível. Mas sabiam. Eles sabiam. As fronteiras estavam fechadas. As opções, esgotadas. E o que restava era uma escolha impossível: ficar e esperar pela tempestade, ou correr antes que ela os engolisse. E então veio o primeiro decreto. Todos os judeus devem se registrar. Um pedaço de papel, um carimbo, um número. É apenas um procedimento, diziam, como se números não tivessem sido usados antes para contar corpos. Os negócios judeus foram marcados, depois confiscados, depois esquecidos, como se o trabalho de uma vida pudesse ser apagado com um traço de caneta. Temos o prazer de informar que a empresa está se mudando. Para onde ninguém perguntava. O novo endereço, Prinsengracht 263, era apenas mais um número em uma cidade que já não pertencia a eles. E enquanto isso a rádio do Wijk sussurrava promessas em 16 de julho, uma nova era para a Holanda. Uma era em que sinagogas eram fechadas, em que o abate kosher era proibido, em que ser judeu era, a cada dia, um crime mais grave. Tente o vegetarianismo. Riam alguns, como se a fome fosse uma escolha. Não é tão ruim quanto na Polônia. Diziam outros, como se a comparação com o inferno fosse um consolo. Até que em outubro a ordem caiu como uma lápide: todos os judeus devem se registrar no Bureau de Estrangeiros. Otto obedeceu. Assinou. Entregou os nomes de sua família como se fossem moedas em um pedágio, sem saber que o preço seria muito, muito maior. Otto, porém, não era homem de se render à sorte cega. Enquanto as sombras se alongavam sobre Amsterdã, ele já movia suas peças no tabuleiro invisível da sobrevivência. Investigara, calculara, tecerá alianças com a precisão de um relojoeiro suíço e porque, no fundo, sabia que a máquina da opressão não se contentaria com migalhas. Econômico repetia para si mesmo, como um mantra contra o caos. A palavra soava fria, técnica, mas era o único escudo que lhe restava. E funcionava. Ou pelo menos assim ele se convencia. Os negócios da Opecta seguiam firmes, apesar de tudo. Otto era um farol em meio ao nevoeiro. Empregador estável, homem de palavra, respeitado até por aqueles que, em segredo, torciam o nariz para seu sobrenome. Um judeu confiável, sussurravam alguns, como se a exceção provasse a regra. Ele cumpria cada exigência com a pontualidade de um tributo, registros, declarações, a entrega gradual de sua própria empresa às mãos que sabia, um dia a esmagariam. Em fevereiro de 1941, quando o Bureau de Investigação Econômica estendeu suas garras, Otto já havia cedido 80% da Pectá com a sócios não-judeus. Um acordo vantajoso, mentia para si mesmo, enquanto assinava os papéis que o reduziam a um fantoche. Não precisava de advogados para entender o que estava em jogo. A lei já havia sido escrita com tinta de chumbo. Amsterdã, porém, ainda respirava resistência. Em fevereiro, a cidade parou. Os tramways silenciaram, as docas esvaziaram, os operários cruzaram os braços. Era greve, um grito rouco de solidariedade depois que os nazistas arrastaram judeus pelas ruas como sacos de lixo, depois que o sangue de Ernst K., dono da sorveteria Cocô, manchou o asfalto da Waterlooplein. Um ataque a todos nós, diziam os panfletos comunistas, espalhados como sementes de revolta. Otto os lia em segredo, o coração batendo no ritmo das botas que marchavam pelo Jodenbuurt. 400 homens detidos. 7 mortos. 76 feridos. Os números eram frios, mas por trás deles havia rostos, pais, filhos, vizinhos que, como ele, haviam acreditado que a Holanda seria diferente. A primavera chegou, e com ela uma calma enganosa. As ruas voltaram a ferver com o comércio, as crianças brincavam nos canais, e até Margot, em seu aniversário de 15 anos, permitiu-se um sorriso ao lado do bolo caseiro, um luxo em tempos de racionamento. Mas Otto sabia, era o silêncio antes da tempestade. As listas dos nazistas cresciam como ervas daninhas. Os judeus foram proibidos de frequentar cinemas, parques, até mesmo bancos públicos. Não é tão ruim, Anne mentia Edith enquanto montava um projetor improvisado com um lençol na sala de estar, transformando a escuridão em uma tela de sonhos fugazes.
mas os sonhos tinham prazo de validade. E então veio a Cocoa Fair. Um simples sorvete virou estupim. Um homem da NSB, aqueles traidores de cara limpa, jogou amônia nos olhos de um cliente judeu. A polícia alemã invadiu o local como lobos em um curral. Ernst K., o dono, foi arrastado para Joodse Haad e dias depois executado. Um exemplo, disseram. Otto leu a notícia com as mãos trêmulas. Não era mais sobre negócios, sobre cotas ou registros. Era sobre sangue. A represália veio rápida. Os nazistas usaram o incidente como desculpa para fechar o Jodenbuurt, para cercar o gueto com aracnídeos de arame farpado. 20.000 holandeses se alistaram na NSB como moscas ao mel podre, jurando lealdade a Hitler com um entusiasmo que doía mais que as baionetas. Otto, enquanto isso, era extorquido por um deles, Tony Allers, um vermes com distintivo, que aparecia em sua porta como um cobrador de dívidas do inferno. 5 ou 10 guilders, apenas como se o preço da dignidade pudesse ser negociado em moedas. Otto pagava. Calado. Sem contar a Edith, sem deixar que o medo contaminasse o jantar daquelas noites. Em abril, escreveu a Nathan Strauss nos Estados Unidos, suas palavras transbordando uma esperança que já cheirava a desespero. Estou fazendo tudo o que posso para sair daqui. Mas as portas se fechavam uma a uma. A América, a Inglaterra, a Suíça, todos viravam as costas. E enquanto Otto esperava por um milagre que não viria, as listas dos nazistas engrossavam. Os raids noturnos se multiplicavam. Em fevereiro, tinham sido 2 na sala de estar dos Frank. Em março foram 4. Em abril ninguém mais contava. A armadilha estava armada. E Amsterdã, outrora refúgio, tornará-se a jaula. A desesperação de Otto Frank transpirava em cada palavra, em cada pausa carregada de um silêncio que gritava mais alto que qualquer súplica. Não era preciso ler entre linhas para entender o peso que carregava, bastava ouvir o tom de voz, aquele misto de dignidade e desespero que só quem já viu as portas do mundo se fecharem uma a uma consegue reconhecer. Em uma carta endereçada a Nathan Strauss Jr., homem de influência nos círculos que ainda podiam salvar vidas, Otto não se permitia o luxo da queixa. Não gostaria de impor nada, escreveu, como se o simples ato de pedir não fosse, em si, uma humilhação. Não vou perguntar sobre as condições aqui. Não vou me pressionar a fazer mais do que posso. Mas a verdade, cruel e nua, era que ele já tinha feito tudo, e ainda assim nada bastava. Ofereceu pagar pela passagem da família. Não como um favor, mas como um homem que ainda acreditava contra todas as evidências que o mundo funcionava por regras de justiça. Quero providenciar para eles, repetia, como se a mera disposição de pagar pudesse compensar o fato de que, aos olhos das burocracias distantes, suas vidas valiam menos que um carimbo em um papel. Seus contatos no National Refugee Service tentaram, como tentaram, passar adiante seu pedido, vouchando por ele como se uma recomendação pudesse pesar mais que o ódio sistemático que se espalhava como um vírus. Mas a América, com sua promessa de liberdade, tinha cotas. E as cotas estavam cheias. Os meses se arrastavam em delais calculados, cada dia uma faca afiada contra o pescoço do tempo. Era uma corrida contra o relógio, e o relógio, todos sabiam, estava do lado deles. Enquanto isso, Amsterdã se transformava. Os ocupantes alemães, com sua eficiência macabra, haviam descoberto como extrair até a última gota de dignidade dos que ainda resistiam. O negócio de Otto, outrora próspero, agora engordava os cofres alheios. Os lucros nunca foram tão bons. Ironizavam os decretos, enquanto mãos enluvadas assinavam a transferência forçada de ativos judeus para contas gerenciadas por Lippmann e Co. O nome que soava como uma piada de mau gosto, dado que os verdadeiros donos daqueles números já não podiam sequer sacar um centavo sem permissão. Depositem tudo aqui, nós cuidamos do resto, diziam os sorridentes funcionários do banco, como se estivessem oferecendo um favor, e não um roubo à luz do dia. Era a arte da expoliação vestida de burocracia. Primeiro tiraram-lhes o direito de migrar, depois, o direito de possuir, por fim, até o direito de respirar o mesmo ar sem um símbolo costurado no peito. E os símbolos chegavam. Em abril de 1942, o comandante das SS na Holanda, com a cortesia de um carrasco que avisa antes de desferir o golpe, ordenou que todos os judeus acima de 6 anos usassem a estrela amarela, Jude bordado em letras que queimavam a pele. Para sua própria segurança justificavam, como se a humilhação pública fosse um ato de proteção. Crianças de 6 anos aprendiam, antes mesmo de dominar a tabuada, o peso de um tecido que as marcava para o resto da vida. E quem ousasse removê-lo? Bem, a Gestapo tinha maneiras criativas de lembrar os esquecidos de seu lugar. A cidade, outrora indiferente, agora se dividia.
Alguns holandeses desviavam o olhar ao cruzar com uma estrela no caminho. Outros, em um gesto de resistência silenciosa, usavam estrelas de papel nos casacos, como se a solidariedade pudesse ser costurada em retalhos. Mas a maioria simplesmente obedecia. Afinal, era mais fácil ignorar o que não se queria ver. E então veio junho. O dia 12, para ser exato. Anne Frank soprou 13 velhinhas sobre um bolo caseiro, enquanto lá fora o mundo desabava em decretos. Entre os presentes, um caderninho de capa xadrez, um diário, como ela o chamaria mais tarde, sem saber que aquelas páginas se tornariam o grito mais longo da história. Espero poder confiar em você completamente, escreveu na primeira linha, como se pressentisse que em breve, a confiança seria um luxo que ninguém mais poderia oferecer. 2 dias depois, Margot, sempre a estudiosa, caminhava para a escola com biscoitos feitos por suas próprias mãos, sonhando com as provas finais que nunca chegariam a acontecer. Porque em 20 de junho de 1942, enquanto Anne ainda preenchia as páginas de seu diário com os sonhos de uma adolescente, as ordens de deportação começaram a circular. Preparem-se para a viagem, disseram, com a mesma naturalidade com que se anuncia uma mudança de horário de trem. Só que esse trem não levava a lugar algum, exceto ao nada. E o relógio implacável continuava a correr. Enquanto Anne ainda se perdia nos devaneios de uma adolescência interrompida, entre olhares furtivos para os meninos da escola, as confidências com as amigas e a alegria simples de dividir o caminho de volta para casa, o mundo ao seu redor se fechava como uma armadilha de aço. Os não-judeus já não podiam mais visitá-los. As ruas, outrora cheias de risos e cumplicidade, transformavam-se em territórios proibidos, marcados pelo medo que escorria como tinta fresca nos decretos afixados nos muros. Toque de recolher para judeus anunciavam, como se a noite fosse um crime e a própria sombra, uma ameaça. E ela era. Grupos que ousavam se reunir após o anoitecer desapareciam sem explicação, engolidos pela máquina que não distinguia culpas, apenas listas. Anne, com sua sensibilidade afiada, percebia o pânico crescer nos olhos dos adultos, aqueles olhares que tentavam esconder, mas traíam, a cada suspiro contido, a cada porta trancada à pressa. Eles têm razão em ter medo, escreveu, sem saber que suas palavras logo se tornariam profecia. Enquanto isso, o regime, com sua eficiência macabra, preparava o próximo golpe. Em 26 de junho, o Conselho Judaico de Amsterdã foi convidado a uma reunião. Um convite que soava como sentença. Como vocês organizariam o envio de judeus para trabalho forçado? Perguntaram, com a mesma cortesia com que se oferece chá a um visitante. E o conselho, preso entre a espada e a parede, respondeu com uma gentileza que doía: estamos aqui para ajudar. Como se a ajuda não fosse, na verdade, a própria armadilha. Enquanto isso, Otto Frank, com as mãos trêmulas mas a mente lúcida, tentava adiar o inevitável. Uma carta chegou em 5 de julho, Sr. Frank, sua presença é requerida para serviço de trabalho na Alemanha. A frase seca e oficial era uma faca enfiada no peito da família. Edith, ao abrir o envelope, soube imediatamente, não havia escolha. Otto, porém, já tinha um plano. Ou melhor, uma desesperada esperança. Cancelar a ordem, murmurou para si mesmo, enquanto os dedos percorriam os contatos de confiança, pessoas que, contra todas as probabilidades, ainda acreditavam que a humanidade podia vencer a bestialidade. Meep, a secretária leal, não hesitou: eu cuido de tudo. E assim, entre códigos e sussurros, a família Frank começou a desaparecer. Na manhã de 6 de julho, um domingo ensolarado que contrastava com o pesadelo que se aproximava, Anne acordou sem saber que aquele seria seu último dia de liberdade. Margot, sempre tão composta, já tinha as malas prontas, não para uma viagem, mas para um exílio dentro das próprias paredes. Edith, com a serenidade de quem já aceitou o pior, arrumava os últimos detalhes. As meninas não podem levar quase nada, só o essencial. E o essencial naquele momento era a ilusão de que ainda havia um amanhã. Quando chegaram ao esconderijo, aquele anexo secreto atrás da estante giratória, no 263 da Prinsengracht, o ar estava pesado com o cheiro de poeira e medo. Mas também havia algo mais, a teimosia da vida. Anne, mesmo assustada, não conseguiu conter a curiosidade. Explorou cada canto, cada fenda de luz que filtrava pelas cortinas eternamente fechadas. Podemos tornar este lugar habitável, disse Otto, mais para si mesmo do que para as filhas. E assim, entre caixas de mantimentos escondidas e livros empilhados como escudos contra a solidão, eles começaram a construir uma rotina de sombras. Anne, é claro, não podia ficar quieta. Em seu diário, agora seu único confidente, ela desabafava: é estranho, Kitty, mas sinto que ainda estou viva.
Aqui dentro, entre estas quatro paredes, o mundo continua, mesmo que seja um mundo de sinais silenciosos e risos abafados. E então, como um ato de rebeldia contra o horror, ela listava as pequenas vitórias. Mamãe conseguiu morangos e cerejas. Imagine no meio de tudo isso, ainda frutas doces. Mas entre uma linha e outra a verdade escapava. Não sei quando poderei sair. Não sei se algum dia. Do lado de fora Amsterdã ardia. 350 judeus por dia eram arrastados para os trens. Alguns tentavam se esconder, outros, sem saída, entregavam-se à deportação com a resignação de quem já havia perdido a batalha. Cartas de empregadores implorando por adiamentos eram ignoradas. Protestos esmagados. E enquanto a cidade se enchia de silêncios forçados no anexo, Anne escrevia, sem saber que suas palavras sobreviveriam a tudo, até mesmo ao relógio implacável que, lá fora, continuava a correr. E enquanto o mundo lá fora se desmoronava em ordens e botas marchando, o anexo secreto respirava em surdina. Entre paredes cobertas por recortes de revistas, Greta Garbo sorrindo ao lado de fotos da família real holandesa, como se o glamour e a realeza pudessem, por um instante, afugentar o horror, Anne traçava seu próprio reino. Seu quarto, minúsculo e compartilhado, era um refúgio de tecidos estampados e sonhos costurados à mão. A colcha da cama, feita por suas próprias mãos, era um mapa de esperança em meio ao caos. Aqui pelo menos, posso ser doninha do meu cantinho, escrevia, sem saber que aquele pedaço de chão se tornaria um dos endereços mais famosos da história. Mas o anexo não era só dela. Era um quebra-cabeça humano, onde 8 almas se espremiam entre o medo e a rotina forjada. Os vampels Hermann, Auguste e o tímido Peter, de 15 anos, cujos olhos azuis pareciam carregar mais perguntas do que respostas, haviam chegado com suas malas e seus segredos, transformando 50 metros quadrados em um microcosmo de tensões e solidariedade. Finalmente mais gente para dividir o silêncio, ironizaria Anne, sem imaginar que aquele silêncio seria, muitas vezes, seu maior inimigo. E então veio Fritz Pfeffer, o dentista de maneiras polidas e olhares furtivos, o 8º hóspede não convidado, que se instalou no quarto de Margot como um intruso necessário. Agora somos uma família de estranhos, anotaria, enquanto o espaço encolhia e os ânimos se inflamavam. Cada dia era uma coreografia de sombras. Às 12h30, o arrepio coletivo. Os trabalhadores do armazém abaixo faziam sua pausa para o almoço, e o anexo mergulhava em um silêncio tão denso que até a respiração parecia um risco. Se eles ouvirem um espirro, estamos perdidos, sussurrava Otto Frank, enquanto os olhos percorriam o teto, como se pudessem ver através das prateleiras de especiarias que camuflavam sua existência. O banheiro, um luxo perigoso, era usado apenas à noite, quando o prédio adormecia. Durante o dia, um balde servia de solução humilhante, um lembrete cruel de que até a dignidade tinha preço. Pelo menos não precisamos dividir com o mundo, tentava brincar Anne. Mas suas palavras soavam ocas demais para disfarçar o nojo. E ainda assim, havia momentos de luz. As visitas clandestinas de Miep Gies e Victor Kugler, anjos disfarçados de funcionários, que chegavam com pães racionados, notícias do fronte e, acima de tudo, a prova de que ainda existiam pessoas dispostas a arriscar tudo por eles. Trouxemos jornal, mas cuidado com as manchas de tinta nas mãos, avisava Miep, enquanto desdobrava o Eparol como quem entrega um tesouro. As notícias da BBC, ouvidas em volume baixo demais, eram devoradas com avidez. Cada avanço dos aliados, uma faísca. Cada retrocesso, um golpe no peito. Um dia, isso vai acabar, murmurava Otto, mais para si mesmo do que para os outros. Anne, porém, não precisava de promessas. Ela já estava escrevendo o futuro, uma página de cada vez. Mas a convivência forçada era um veneno lento. As paredes finas não segredavam apenas os passos dos nazistas lá embaixo, amplificavam cada suspiro de impaciência, cada discussão abafada. Anne e Fritz trocavam farpas como se o espaço entre eles fosse uma fronteira em disputa. Ele reclama que eu faço barulho, mas é o rangido dos dentes dele que me tira do sério, desabafava no diário, enquanto Margot, sempre a diplomata, tentava apaziguar os ânimos com um sorriso cansado. A mãe Edith era uma sombra de si mesma, consumida pela ansiedade e pela sensação de que, a cada dia, falhava um pouco mais em proteger as filhas. Mamãe não me entende, escrevia Anne com a crueldade sincera dos 13 anos, sem perceber que Edith carregava o peso de um amor impossível, o de uma mãe que não podia abraçar suas filhas em público, nem sequer olhá-las nos olhos sem temer que fosse a última vez. E então havia Peter. O garoto que no início era apenas mais um par de olhos no canto do quarto, tornou-se, sem querer, seu confidente noturno.
Nas madrugadas em que o medo a mantinha acordada, eram os sussurros trocados através da parede que a salvavam da solidão. Ele é como um gato assustado, mas pelo menos não finge ser o que não é, anotava, enquanto o coração descobria pela primeira vez o gosto amargo e doce da cumplicidade. Mas até aquele refúgio era frágil. Às vezes, acho que estamos todos presos em gaiolas separadas, batendo as asas contra as grades, confessava ao diário, sem saber que do outro lado da parede, Peter pensava exatamente a mesma coisa. A comida, racionada até a última migalha, era um lembrete diário de que estavam vivos por um fio. Batatas cozidas até virarem pasta, sopas de legumes sem gosto, pães duros como pedra. Cada refeição era um ato de resistência. Hoje Miep trouxe um pouco de manteiga. Quase chorei, escrevia Anne, enquanto o estômago roncava e a memória lhe traía com imagens de mesas fartas, de um tempo em que fome era apenas uma palavra. E mesmo assim havia risos. As noites em que ouviam música no rádio a volume quase zero, os jogos de palavras inventados para passar o tempo, as imitações que faziam dos discursos de Hitler, transformando o ódio em algo ridículo, apenas para sentir que ainda tinham algum controle. Às vezes, sinto que sou um pássaro com as asas cortadas, batendo contra as paredes deste esconderijo, escreveu Anne em setembro de 1942, sem saber que aquelas palavras se tornariam um grito ouvido por milhões. Mas ela não era apenas um pássaro. Era uma menina que, em meio ao apocalipse, teimava em crescer, que transformava o medo em tinta, a solidão em diálogos com um diário e a escuridão em páginas que décadas depois, ainda fariam o mundo parar para ouvir. E enquanto lá fora a guerra devorava tudo, ali dentro, entre ratos e sonhos, uma voz se recusava a ser calada. Otto Frank não era apenas um pai, era o farol que tremeluzia na escuridão daquele anexo. Anne o descrevia com uma ternura que só quem ama sem reservas consegue expressar. Ele é o único que nunca me decepcionou, confessava ao diário, como se as páginas fossem o único lugar seguro para guardar tamanha gratidão. E ele, Otto, com sua paciência de santo e olhos cansados de quem já viu demais, via também as rachaduras no casamento, as falhas de Edith, a mãe que Anne tanto amava e tanto criticava. Não era ódio. Era a honestidade crua de uma adolescente que ainda tentava entender por que o amor, às vezes, doía. Mas havia algo mais. Algo que Anne pressentia, mas não ousava nomear. A guerra não duraria para sempre. Os aliados virão, escrevia, como se a esperança fosse um feitiço que, repetido vezes suficientes, pudesse conjurar a liberdade. 12 vezes, ela mencionou a invasão que mudaria tudo. 12 vezes, sonhou com o dia em que as botas nazistas deixariam de ecoar pelas ruas de Amsterdã. E enquanto o mundo lá fora se desmoronava, ali dentro, entre paredes que sufocavam, ela tecia planos. Quando isto acabar, serei jornalista. Vou viajar. Vou contar histórias que façam as pessoas lembrarem que somos mais do que números. Até que um dia, o medo bateu à porta. Um barulho surdo lá embaixo. Um estampido que gelou o sangue de todos. Será que nos descobriram? Os corações disparavam, os olhares se cruzavam em silêncio. Cada som era uma faca. O rangido da madeira, os passos no armazém, as vozes dos trabalhadores que, sem saber, decidiam seu destino a cada palavra trocada. Se nos pegarem, será o fim, pensavam, enquanto as malas, sempre prontas, sempre à espera, repousavam no canto, como um lembrete cruel de que a fuga poderia ser uma ilusão. E então, as notícias chegavam. Primeiro sussurradas pelos protetores, Miep, Jean, Victor, aqueles anjos que arriscavam a própria pele para levar pão, livros, um pedaço de mundo lá de fora. Eles estão levando as crianças, grávidas, idosos, como gado. Anne anotava tudo, a mão trêmula, a raiva fervendo. Não há mais decência. Não há mais humanidade. Vestor, Drente, Auschwitz, nomes que soavam como sentenças. Dizem que usam gás, escrevia, e a caneta quase perfurava o papel. Como pode um Deus permitir isso? Mas mesmo assim, mesmo com o horror batendo à porta, eles resistiam. Celebravam o Hanukkah com velas que não podiam acender. Riam baixo para não serem ouvidos. Sonhavam com o dia em que poderiam caminhar sob o sol sem medo. Ainda somos pessoas, Anne insistia, como se, ao escrever, pudesse provar que a luz ainda existia. Até que, em agosto de 1944, a luz se apagou. Um carro parou na frente do prédio. Vozes em alemão. Passos subindo as escadas. O anexo, que por 2 anos havia sido um refúgio, virou uma armadilha. Em minutos, tudo acabou. As páginas do diário ficaram para trás, espalhadas no chão como folhas de outono. Os protetores impotentes. Os sonhos interrompidos. Mas a voz de Anne não. Porque um diário não é apenas tinta no papel, é uma promessa.
E enquanto houver quem leia, quem se emocione, quem se revolte, ela continua viva. Apesar de tudo, eu ainda acredito que as pessoas são realmente boas de coração, escreveu, sem saber que aquelas palavras se tornariam um legado. Um grito. Um lembrete de que mesmo nas trevas a humanidade frágil, teimosa e indestrutível, sobrevive. E então, o mundo desabou. Não com o estrondo, mas com a precisão cruel de um relógio alemão. O toque na porta do esconderijo, as botas no assoalho, a voz autoritária cortando o ar como uma lâmina. 4 de agosto de 1944. Um dia que deveria ser igual a tantos outros, com o cheiro de café frio, as páginas do diário esperando por mais confissões, a esperança teimosa de que lá fora, os aliados já estivessem rasgando o mapa da Europa com suas bandeiras. Mas não. A rede se fechou. E o anexo, aquele refúgio de papel de parede desbotado e sonhos costurados à pressa, virou uma armadilha. Eles levaram todos. Os Frank, os Van Pels, Fritz Pfeffer, 8 almas arrastadas para a luz cega de uma manhã que nunca mais seria delas. 263. Um número frio, anotado em algum relatório nazista como troféu. Quem os denunciou? Um informante anônimo, um vizinho com medo, um acerto de contas mesquinho? Não importa. A história não se detém em nomes pequenos quando o crime é tão grande. O que importa é o que veio depois, os vagões de gado, o cheiro de amônia queimando os pulmões, o céu azul traindo-os através das frestas das tábuas. Olhem só como o mundo é bonito, Anne deve ter murmurado, enquanto o trem a levava para Vestor, aquele lugar que chamavam de campo de trânsito, com a mesma naturalidade com que se fala de uma estação de trem, como se a próxima parada não fosse o inferno. E o inferno, meu Deus, tinha regras. Primeiro a ilusão, vocês vão trabalhar. Há escolas para as crianças. Mentiras costuradas com fio de arame farpado. Depois a seleção, aquela dança macabra em que um dedo apontado decidia quem merecia viver mais um dia. Anne, com seus 15 anos e o corpo ainda cheio de promessas, foi empurrada para a esquerda. Edith, exausta, para a direita. Mamãe! O grito deve ter rasgado o ar, mas ninguém virou a cabeça. Em Auschwitz-Birkenau, os choros eram apenas ruído de fundo. Lá, ela aprendeu o peso de um número, a 25060. Gravado na pele como uma assinatura que não podia ser apagada. Aprendeu que a dignidade cabia no bolso de um vestido rasgado, que a fome era uma companheira mais constante que a própria sombra. Aprendeu, acima de tudo, que até o sol pode se tornar um inimigo quando brilha sobre corpos empilhados como lenha. Mas Anne, sempre Anne, encontrou brechas. Um pedaço de pão guardado para a irmã. Um sorriso roubado entre as lágrimas. Uma palavra de conforto para as mulheres do Bloco 29, onde o tifo e os piolhos disputavam espaço com os sonhos que ainda teimavam em sobreviver. Até que o inverno chegou. Janeiro de 1945. Bergen-Belsen não era Auschwitz, mas a morte não faz distinções quando a fome é sua aliada. Margot, a irmã que era seu porto, caiu primeiro. Ela simplesmente desabou, diriam depois. Anne, já um espectro de si mesma, seguiu a dias depois, talvez de tifo, talvez de desespero. Ou talvez, como escreveu certa vez, porque as pessoas podem suportar mais do que imaginam, mas não infinitamente. Otto sobreviveu. Um homem sozinho em um mundo que havia engolido tudo o que amava. Quando voltou ao anexo, encontrou o diário de Anne espalhado pelo chão, páginas pesoteadas pela bota de algum soldado apressado. Recolheu-as como quem junta os cacos de um espelho quebrado, sem saber que aquelas palavras, aquela voz, fariam mais barulho que todas as bombas da guerra. Porque Anne não morreu em Bergen-Belsen. Não realmente. Ela está nas mãos trêmulas de uma adolescente que lê seu diário pela primeira vez e chora. Está no professor que usa suas palavras para ensinar o que significa ser humano. Está em cada um de nós que, ao fechar os olhos, ainda vê aquela menina na janela do trem, olhando para o céu como se pudesse, só com a força do desejo, rasgar as nuvens e voar para longe. E voar, Anne, você voou. Mais alto que eles jamais poderiam alcançar. Hannelore não queria mais viver. Apenas alguns dias antes, quando o mundo comemorava a libertação de Auschwitz em 27 de janeiro, ela já havia desistido. Enquanto uns erguiam bandeiras e outros choravam de alívio, ela se encolhia num canto, onde a esperança não chegava. Imaginou que as crianças, todas elas, tivessem sido levadas para algum lugar melhor, recebidas com braços abertos, longe do inferno que seu pai ainda habitava. Mas não. A realidade era mais cruel. Bergen-Belsen não era um refúgio, era apenas outra face do mesmo pesadelo. E então, em 25 de fevereiro de 1945, Hannelore partiu. Não por escolha, mas porque a morte naquele lugar não pedia permissão.
Anne a conhecer ali, em meio ao fio farpado e ao cheiro de podridão. Duas meninas, duas almas que se reconheceram na dor. Hannelore chorou em seu beliche, destroçada pela perda de alguém que mal teve tempo de ser amiga. Mas Anne, mesmo com o coração em frangalhos, encontrou forças no pai, aquele homem que, mesmo reduzido a pele e ossos, ainda conseguia ser um porto. Ela sonhava em rever a amiga do outro lado da cerca, em ouvir uma voz conhecida, em trocar palavras que fizessem o mundo parecer menos vazio. Mas 15 de abril chegou e com ele os soldados britânicos. Não encontraram Anne sorrindo. Encontraram um campo de cadáveres, entre eles, o corpo frágil de Margot. Anne já havia partido alguns dias antes, levada pelo tifo, essa praga que ceifava vidas como se fossem folhas secas. Duas irmãs, duas vozes caladas, dois nomes que o mundo só conheceria depois, quando já era tarde demais. A maioria das biografias fala da infância como um capítulo. Mas a de Anne não é um capítulo, é um grito. 15 anos de vida e, no entanto, ela se tornou uma das vozes mais potentes do século XX. Não por acaso. Suas palavras não são apenas eloquentes, são facas que cortam a indiferença, espelhos que refletem o que há de mais cruel e de mais belo na humanidade. E então houve Miep e Bep, aqueles que, enquanto o mundo olhava para o lado, guardaram seus diários com as mãos trêmulas de quem sabe que está segurando algo sagrado. Quando Otto Frank, o único sobrevivente da família, recebeu aquelas páginas, deve ter sentido o peso de um milagre, porque ali, entre linhas rabiscadas apressadamente, sua filha ainda respirava. Hoje, esse diário foi traduzido para mais de 70 idiomas. 30 milhões de cópias vendidas. Números que deveriam envergonhar a história, porque cada exemplar é uma prova de que o Holocausto não foi apenas uma estatística. 6 milhões de judeus assassinados, um número tão grande que a mente se recusa a compreendê-lo. Mas Anne o torna real. Ela o transforma em rostos, em risos, em sonhos interrompidos. Em uma menina que, mesmo no escuro, acreditava que as pessoas são realmente boas de coração. E é por isso que décadas depois ainda falamos dela. Não como uma vítima, mas como uma testemunha que se recusou a ser apagada. Seu diário não é apenas um documento histórico, é um espelho. E quando olhamos para ele, a pergunta que fica é: o que nós faríamos? O que nós estamos fazendo? Porque Anne não morreu em Bergen-Belsen. Ela está na mão de quem lê suas palavras e sente o peito apertar. Está no professor que usa sua história para ensinar que o ódio é uma escolha, mas a compaixão também. Está em cada um de nós que, ao fechar este livro, entende que a memória não é apenas um ato de lembrança, é um ato de resistência. E resistir, Anne, é o que você nos ensinou a fazer.